Bíblia condena o espiritismo? A resposta é não. As ideias espíritas estão presentes na Bíblia. Reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade são encontrados tanto na lei de Moisés como nos ensinamentos de Jesus. E esse é o tema do programa de hoje. Nós convidamos um dos maiores especialistas no assunto, o professor Severino Celestino da Silva, da Universidade Federal da Paraíba. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos assim um repositório de fenômenos mediúnicos, reencarnatórios. E ainda, uma reportagem esclarece o que é o espiritismo. Tudo isso daqui a pouco. Nós já voltamos. Nosso Lar é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz conta sua experiência após a morte do corpo físico. A coisa mais importante da doutrina é que a vida continua. Ele se depara com uma nova realidade. Como um repórter, registra seus aprendizados, observações e descobertas. É um mundo cheio de vida e atividades, onde espíritos recém-desencarnados passam por estágios de recuperação e de educação espiritual. O livro ajuda porque nós temos que ler, estudar e assimilar. Então, a doutrina nos dá todo esse material para que nós possamos enriquecer. Nosso Lar é um dos 13 volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Doutrina de inspiração cristã, o espiritismo é confundido com outras práticas religiosas. Mais grave, é alvo de preconceito por parte de quem não o conhece. Na reportagem que você vai ver agora, a doutrina espírita, sua história, seus princípios. Paris, 18 de abril de 1857. Na livraria Danty, Allan Kardec lançava o Livro dos Espíritos. Era o produto de 2 anos de trabalho em que ele havia dialogado com os espíritos sobre temas profundos, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o que é a morte. Veja alguns desses princípios. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. São criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias ao seu aprimoramento. Eles evoluem sempre. Podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso depende dos seus esforços. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, os imperfeitos nos induzem ao erro. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. A doutrina que ele ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida futura reserva aos homens penas e alegrias, de acordo com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A prece é um ato de adoração a Deus. Kardec percebeu que lançava não apenas um livro, mas uma nova ciência, capaz de explicar o sentido da vida, e criou palavras novas para explicar esta nova ciência e seus adeptos. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos os termos espírita e espiritismo. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. A doutrina espírita não contesta as palavras de Jesus. Muito ao contrário, o espiritismo explica os ensinamentos do Cristo e dá a eles um sentido ainda mais profundo. Mas desde que surgiu, o espiritismo foi alvo de preconceito.
e a religião dominante chegou a queimar os livros de Allan Kardec. Nos dias de hoje, os espíritas são confundidos com feiticeiros, necromantes e adivinhos. Mas veja o que diz esse folheto publicado pela Federação Espírita Brasileira. Toda a prática espírita é gratuita, de acordo com o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota imagens, velas, sacramentos, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. A doutrina espírita hoje é praticada por 2,3 milhões de brasileiros, segundo o censo 2000 do IBGE. Apesar das críticas e acusações injustas, nesses 150 anos, jamais os espíritas reagiram com violência. Afinal, o Espiritismo ensina a paz, a fraternidade entre os homens, a tolerância religiosa e o respeito pelas opiniões alheias. É que o discurso, acredite, jamais pode ser diferente da prática. Nós vamos falar um pouco mais sobre os princípios espíritas na Bíblia com o professor Severino Celestino da Silva, professor da pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. Professor, Bíblia e Espiritismo são conflitantes? Não, pelo contrário, tem tudo a ver. Kardec, sabiamente, ele divide a Bíblia em primeira revelação, o Evangelho. Segunda revelação, ele chama primeira revelação aquilo que nós chamamos inapropriadamente de Velho Testamento. Segunda revelação, ele chama os Evangelhos. Terceira revelação, a doutrina espírita. E ele diz que cada uma, no seu tempo, trouxe uma mensagem específica e que não são conflitantes. Elas se completam. A primeira revelação é a base, o Evangelho é intermediário e a doutrina seria o coroamento. Não que ela seja superior ao Evangelho, mas porque ela relembra, reensina toda a mensagem evangélica. Agora, quais são os princípios espíritas que a gente vê na Bíblia? Isso é claro, é evidente? Eu diria que, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos assim um repositório de fenômenos mediúnicos, reencarnatórios. Não com esse nome, como a gente já viu, mas que se coaduna, vem de encontro a tudo que tem na codificação da doutrina. Eu começaria dizendo, por exemplo, um fenômeno chamado pirogenia, que na doutrina espírita Kardec classifica como origem espontânea do fogo. Piro, fogo, piros, no grego, genia, também grego, gênesis, origem. Origem do fogo, que está lá no Êxodo 3, onde Moisés está apacentando, pastoreando as ovelhas dos seus sogros Jetro, quando ele vê um arbusto que queimava, mas não se consumia. A Bíblia fala, ardia, mas não se consumia. O fogo era um fogo constante. E aquilo chama a atenção de Moisés. E é esse fenômeno que dá origem a todo o monoteísmo para o Ocidente. Porque quando Moisés chega, ele ouve uma voz dentro daquela sarça, chamando para que Moisés fosse ao Egito, libertar o povo. E aí eu imagino hoje, que grande médium foi Moisés. Porque quem de nós ouviria uma voz que você não conhecia dentro de um fogo, chamando você para uma missão e você abraçaria? Quer dizer, ele foi de uma sensibilidade espiritual muito grande. E ele é considerado, vamos dizer assim, o maior profeta, que profeta vem do hebraico navi. Profeta é uma palavra grega. O navi do judaísmo é o profeta do grego e é o médium da doutrina, cada um no seu tempo com a sua especificação. Portanto, efeito físico, esse é o primeiro que a gente vê Moisés ouvindo aquela voz, e aí ele pergunta, ele não disse que não iria, ele se entregou, ele diz assim, quando eu chegar no Egito eu vou dizer que quem me mandou? Mashimô, como é teu nome? E aí vem uma frase que todo mundo traduz erradamente no judaísmo, no português, eu sou aquele que sou. E lá o hebraico diz assim, Irie achei rie, eu serei aquele que serei, ou eu serei aquele que estarei com o meu povo. É isso que Deus, a voz de Yahvé, responde para Moisés. Então, isso é um fenômeno de quê? Pirogenia, audiência, que ele ouviu. Moisés era
médio de efeito físico, porque esses fluidos, para gerar esse processo, tinha que ser cedido do próprio aparelho, corpo de Moisés, para criar aquela pirogenia, e depois a audiência, porque ele escuta a voz chamando. E terceiro, o compromisso, porque não é simplesmente ter a faculdade mediúnica, é saber aproveitar e assumir o compromisso com ela. Há outros fenômenos mediúnicos relatados na Bíblia? Inúmeros. Eu falei aqui no programa anterior de 3 homens materializados que vieram conversar com Abraão na sua tenda. 3 fenômenos de materialização, que eram pessoas que, para a concepção da época, estavam mortas. Eram anjos que já tinham existido em outras encarnações e chegaram para falar com Abraão na sua tenda. Esse é outro. O de Tobias, a mula de Balaão, que é tão falada, que é um fenômeno chamado de pneumatofonia. O que é isso? É um fenômeno de voz direta. E o próprio Torá, o próprio Pentateuco, diz que Moisés falava cara a cara com Deus. Mas não é face a face, todo mundo traduz face a face. Pelo em hebraico, P é boca. Al, P, boca a boca. Ou seja, Deus falava e Moisés ouvia, não era vendo Deus, mas ouvindo. Então, isso eu estou falando só na primeira revelação. Eu não estou falando nos evangelhos que estão cheios de fenômenos proféticos e mediúnicos. Fenômenos como reencarnação, também é possível localizar? Desde Gênesis, fartamente? Fartamente, Gênesis 2:7. Eu tenho na nossa obra, Analisando as Tradições Bíblicas, que nós lançamos em 1999, já está em 5ª edição, 25 mil exemplares difundidos no Brasil sem distribuidora. É um fenômeno você vender tanto assim, e eu deixo bem claro que tudo que eu consegui com essa obra eu doei a uma instituição de caridade. Eu vivo da minha profissão, sou professor, o que vem a mais eu não vivo da minha religião. Eu faço questão de deixar isso bem claro, porque às vezes parece que a gente está querendo, se aproveitar de alguma coisa. Não, pelo contrário, eu quero ser útil à causa e à casa, vamos dizer assim. Mas tem, como eu falei para você, tem o Gênesis, fenômenos de reencarnação no 2:7, tá certo? Nós temos, nessa obra que eu acabei de falar, 8 capítulos só sobre passagens bíblicas que falam de reencarnação. 8. Uma, por exemplo. O sopro de vidas que Deus dá, no Gênesis 2:7. O Salmo 23, onde Davi diz, certamente bondade e benevolência nos seguirão todos os dias das minhas vidas. E ainda, uma coisa interessante, está em Jeremias 1:5, quando Deus diz assim para ele, antes que tu fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, eu já te consagrei profeta das nações. O que mostra que o Espírito já existe antes de chegar à útero materno, já é uma pré-existência uterina, que é o que Deus disse para Jeremias. Antes que tu fosse gerado, ou seja, e depois de gerado, já foi gerado com uma evolução tal que ele pôde ser consagrado profeta das nações. E Jesus diz para Nicodemos que o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas significa que ele já existia antes e vai continuar existindo depois. Todas as passagens que se fala em ressurreição na Bíblia é sinônimo de reencarnação. Porque Ezequiel, Daniel, ele diz assim, todos os que dormem no pó da terra, todo mundo traduz como ressuscitarão, mas o verbo lá é lechaiot, que é um verbo hebraico que significa reviverão, não é ressuscitarão. E aí Jeremias ainda diz assim, Ezequiel diz assim, eu vos retirarei dos vossos túmulos e vos farei reviver, que muita gente diz ressuscitar, e vos farei reviver e vos reporei em vossa terra. Ele não diz que não pode ser entendido como ressurreição física no mundo espiritual, porque ele diz que vai retirar da tumba, simbolicamente o espírito que está ali, vai fazer reviver e vai colocar na terra. Não é uma ressurreição final, como muita gente pensa, para a pátria espiritual. Mas reviver na terra é reencarnar. Então, tudo que é sinônimo de ressurreição, tudo que tem colocado como ressurreição,